Red Bull surpreendeu a todos ao decidir trocar de pilotos apenas 2 corridas após o início da temporada. Essa mudança inesperada pegou de surpresa fãs, especialistas e até mesmo os próprios pilotos da equipe. Para o Grande Prêmio do Japão, Liam Lawson e Yuki Tsunoda trocarão de lugares em uma tentativa desesperada da Red Bull de impulsionar sua campanha no campeonato de construtores, que já parece perdida. O histórico da Red Bull, de decisões erráticas em relação aos seus pilotos, se repetiu, e Verstappen não está nada satisfeito. Ele está sem um carro competitivo o suficiente para vencer corridas. Está insatisfeito com as decisões da equipe e, no momento, não vê nenhuma luz no fim do túnel. Hoje, falarei sobre os problemas da Red Bull e o que isso significa para o futuro de Verstappen. Então, não saia daí. A notícia foi divulgada esta semana. A Red Bull tomou uma das decisões mais implacáveis em relação a pilotos na história recente da Fórmula 1. O neozelandês de 23 anos, Liam Lawson, trocará de lugar com o japonês Yuki Tsunoda e retornará ao segundo time da Red Bull, a Racing Bulls, já na próxima corrida no Japão. A decisão foi tomada pelos dirigentes da equipe, incluindo o chefe Christian Horner, em uma reunião realizada em Dubai na última segunda-feira. A Red Bull tem fama de tomar decisões impulsivas em relação aos seus pilotos, quando talvez esperar um pouco mais seria uma escolha mais sensata. Nick de Vries foi demitido após apenas 10 corridas decepcionantes, apesar de ter apenas 2 pontos a menos do que seu companheiro de equipe. Pierre Gasly teve 12 corridas antes de ser substituído em uma troca desastrosa no meio da temporada por Alex Albon, que sofreu tanto quanto Gasly ao lado de Verstappen. Sérgio Pérez recebeu uma extensão de contrato após 9 corridas em 2024, quando a Red Bull poderia ter esperado muito mais para avaliar se ele realmente merecia essa renovação. Essa decisão surpreendeu muitas pessoas, já que a performance de Pérez havia caído significativamente e ele já não havia se saído muito bem no final de 2023. No entanto, agora sabemos que as características do carro podem ter influenciado mais em seus resultados do que sua própria performance. Somando-se a isso, temos toda a polêmica em torno de Daniel Ricciardo e meio década de decisões apressadas e erráticas da Red Bull em relação aos pilotos. Mas rebaixar Lawson após apenas 2 corridas, quando o carro claramente é um problema maior do que o piloto, é um nível completamente novo de precipitação. Isso não significa desmerecer Yuki Tsunoda, que pode ter merecido a vaga desde o início. Mas, depois de escolher Lawson, a Red Bull deveria ter lhe dado mais tempo. Demitir um piloto após apenas 2 corridas em sua primeira temporada completa na F1 é difícil de justificar, mesmo considerando seus resultados fracos nessas provas iniciais. Tudo isso só servirá para confirmar para a Red Bull que sim, o problema é definitivamente o carro, algo que já está óbvio para todos que acompanham a equipe. Apesar de toda essa confusão em torno do segundo assento da Red Bull, a situação de Verstappen ainda é relativamente estável. Ele está atualmente em segundo no campeonato de pilotos, apenas 8 pontos atrás de Norris. No entanto, analisar apenas os números sem considerar o contexto seria um erro. A saída de Piastri para a grama no Grande Prêmio da Austrália o impediu de garantir o segundo lugar. George Russell tem mostrado que consegue pilotar sua Mercedes mais rápido do que Verstappen pilota seu Red Bull. E é apenas uma questão de tempo até que Antonelli se estabilize e faça o mesmo. Já a Ferrari... Bem, a Ferrari tem sido a Ferrari até agora. Mas há potencial no carro, algo que Hamilton demonstrou na corrida sprint de Xangai. No entanto, a equipe precisa superar seus próprios erros, algo mais fácil de dizer do que de fazer. Ou seja, pelo menos 6 carros, em teoria, podem superar Verstappen. Mas os problemas da Red Bull persistem há um bom tempo e só pioraram neste ano. No ano passado, durante as férias de verão, Verstappen começou a reclamar dos mesmos problemas que Pérez vinha apontando há mais de um ano. O carro da Red Bull estava se tornando instável até mesmo para ele. Pérez revelou, durante a pausa de verão de 2024, que alguns engenheiros da Red Bull se aproximaram dele para pedir desculpas por não terem dado atenção às suas preocupações. Segundo ele, alguns engenheiros vieram até mim depois de Monza e se desculparam, porque agora ficou muito mais claro quais eram os problemas que eu estava apontando. Sempre houve especulações em torno disso, com pessoas dizendo que o problema era minha falta de foco ou outras coisas.
Mas, no final das contas, fico feliz que tenhamos identificado o problema e que possamos focar nisso para melhorar. No entanto, a melhoria não veio, e Pérez acabou perdendo seu assento. A Red Bull sabia que o carro havia se tornado instável demais e estabeleceu como objetivo resolvê-lo durante a pausa de inverno. Mas, nesta pausa, os engenheiros da Red Bull agiram como garotos travessos, que quebraram o vaso da mãe, e ao tentar consertá-lo antes que ela percebesse, acabaram colando os pedaços errados e fizeram ainda mais bagunça na cozinha. Resumindo, a situação não melhorou. Após a confirmação da troca de pilotos, a Red Bull admitiu que há muito trabalho a ser feito no carro. Christian Horner justificou a decisão afirmando: "Reconhecemos que há muito a ser feito com o RB21, e a experiência de Yuki será altamente benéfica para ajudar no desenvolvimento do carro atual." No entanto, essa decisão não agradou a Verstappen. O jornal holandês The Telegraph, que mantém uma relação próxima com a família Verstappen, afirmou que o piloto número 1 da equipe não está satisfeito com essa escolha. O editor de F1 do jornal, Eric Van Haren, comentou que é fácil imaginar o que Verstappen pensa sobre isso, já que ele defendeu Lawson na China. Ele afirmou que o carro da Red Bull não é fácil de pilotar e culpou o desempenho do carro pelas dificuldades de Lawson. Verstappen também disse que Lawson provavelmente será mais rápido no carro da Racing Bulls e que Yuki não terá um desempenho melhor na Red Bull, algo que será testado na corrida do Japão. Os problemas da Red Bull com o carro e com seu segundo piloto são apenas uma parte de suas dificuldades no momento. Com as regulamentações técnicas sendo completamente reformuladas para 2026 e o futuro de Verstappen na equipe incerto, um carro de baixo desempenho e sem solução à vista podem fazer a Red Bull perder seu maior trunfo. Mas, antes de falar sobre o futuro de Max na Red Bull, ou a falta dele, se você quer acompanhar mais notícias e análises sobre esta temporada da F1, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal.